Bom dia! Bom dia! Vamos iniciar mais um devocional. Estamos numa jornada de provérbios. E hoje vamos falar sobre amizade. Olha. Deus abençoe a sua manhã. E que de fato Ele venha falar o teu coração. Ele está tratando com a gente esses dias todos. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre amizades. Gente, tá quente hoje. Tá tudo aberto. E o calor não para. Bom dia, Adri. Hoje nós vamos falar sobre amizade. Provérbios 19. 19 não, 18. Quem não precisa de um amigo aí? Deixa eu dar uma pausa. Bom dia, bom dia. Deixa eu botar baixinho. Pronto, vou botar baixinho aqui. Hoje nós vamos falar sobre amizade. Gente, como eu recebi testemunhos lindos do devocional de ontem. Se você não assistiu, volta lá, porque, gente, o pessoal falou que Maiara como mexeu. E hoje a gente vai continuar numa mesma pegada. Eu estava tentando entender, eu falei assim, o que a gente vai falar hoje, buscando. E não teve jeito. O caminho foi para a amizade. Eu falei, tudo bem, Senhor. E aí Ele foi trazendo tudo que eu precisava falar com vocês hoje, relembrando alguns assuntos que eu já tinha estudado na temática da amizade. E Ele quer nos falar sobre amizade no dia de hoje. O Senhor quer nos aprumar em relação às nossas amizades. Deixa eu só colocar aqui. Eu acabei esquecendo. Então nós vamos orar, nós vamos iniciar e vamos orar. E já vamos começar, porque temos um assunto bem importante para abordar hoje. E tá quente hoje aqui, meu Deus, eu vou ficar aqui, ó, me enxugando. Então vamos lá. Gente, eu moro no Espírito Santo. Nós temos uma galerinha aí também que acompanha a gente que tá aqui, que tá quente, né, Márcia? Márcia, me conta que calor é esse que a gente tá passando, Senhor. Eu não tô dando conta. Tá muito quente, gente. Tá muito quente. E não vou ligar o ventilador aqui pra poder não atrapalhar, não fazer barulho. Então vamos orar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Tá quente. O Senhor quer falar conosco. O Senhor tem algo específico para te entregar nessa manhã. Ele já falou comigo. Aí, ó, diz que no final de semana tem chuva. Que bom. Então, vem chuva um pouquinho aí, porque realmente a gente tá precisando refrescar. Tá muito quente. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma manhã nós nos entregamos diante de Ti, consagramos a nossa vida a Ti, o nosso dia, tudo que nós formos fazer. Nesse momento, Senhor, prepara o nosso coração, prepara o coração da minha irmã para que ela possa receber tudo aquilo que o Senhor quer falar especificamente com ela. Sabemos que cada uma de nós temos uma necessidade específica, então o Senhor sempre fala conosco também de uma forma específica. Meu Deus, hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre amizades e como o Senhor falou conosco, meu Deus, quando em outros momentos também já abordamos esses assuntos e o Senhor falará hoje também. Nós precisamos entender, meu Deus, que esses assuntos do cotidiano também são espirituais. Porque dependendo das nossas amizades, meu Deus, tudo está perdido. E mais também, aquela pessoa que o Senhor nos coloca, nos conecta, o Senhor também potencializa, o Senhor também faz coisas lindas através de uma sincera amizade. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos em Provérbios 18. E aí, gente, foi muito curioso, porque quando eu comecei a ler, são 24 versículos, quando eu comecei a ler, eu só focava no último. Eu falei, meu Deus, tem tanto versículo para falar, para esmiuçar. Por que a minha mente fechou?
E eu só focava no último versículo, eu só focava no último versículo. É isso mesmo, eu vou focar só no último versículo, parecido com ontem, que a gente focou bastante, praticamente em um versículo, é isso. É isso. Eu falei, aí no primeiro momento eu falei, não, mas depois o Senhor me acordou, me lembrou de alguns conteúdos que eu já tinha estudado, fui lá no meu material antigo, busquei, e é isso. Nós vamos falar sobre amizades, ok? O Senhor tem algo a nos ensinar. Então nós vamos ler Provérbios 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E aí, quando a gente fala nesse primeiro momento, mas ele está falando de amigos que pode nos levar à ruína. É óbvio aqui que ele não está falando daquele amigo verdadeiro, daquele amigo sincero, mas ele está falando de uma outra camada de amizade, que muitas vezes a gente enche o nosso cestinho de pessoas. E aí, por exemplo, eu tenho quantas pessoas na rede social? Nessa rede social que eu já tenho 500. Quantas pessoas você tem na sua rede social? Quantas pessoas você tem na sua lista aí do teu telefone? Quantas pessoas você já conheceu? E aí, será que essas pessoas realmente elas estão no hall de amizade? Eu lembro do Facebook. O Facebook ele fala da amizade, né? Quantos amigos você tem? Aqui é seguidores, mas no Facebook era amizade. E aí você vai lá, às vezes tem pessoas com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 3 amigos. Mas será que são amigos mesmo? A gente sabe que não. A gente sabe que a vida, ela vai nos mostrando quem são os nossos verdadeiros amigos. O problema é quando a gente confunde essas peneiras. E aí eu vou falar das camadas. Nós temos pessoas que a gente conhece, de vista, ok, mas aí nem entraria nesse rol de amizade. Só que às vezes a gente coloca pessoas que são nossos colegas, são pessoas específicas de um grupo que eu convivo como amigo. E aí eu acho que eu tenho aquele monte de amigo. Quando eu faço uma festa de aniversário, ou quando eu tenho algo para fazer, e tem aquele grupo. Quando eu estou, por exemplo, na época da faculdade, você acha que você está cheio de amigo. O problema é quando a gente confunde essas peneiras. E a gente pega aquele cestinho com mais de 100 pessoas. Nossa, eu tenho, na minha festa de aniversário, eu fiz uma lista, mas deu mais de 100 amigas. Não, eu tenho certeza. Pode ter certeza que ali tem muitas colegas. Mas amigas, nós vamos descobrir aqui. Amigos, nós vamos descobrir aqui hoje. E aí o que eu quero trazer para você nessa questão de colega, que é o primeiro filtro para mim. Que é quando a gente confunde, bota lá no cestinho de amizade, uma pessoa que é um colega. Nós temos pessoas que elas vão passar fases da vida conosco. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu lembro que eu me uni ali a um grupo de 2, 3, 4 no máximo amigas, porque eu sempre fui uma pessoa mais reservada. E tem gente que já é amigo da sala toda, não é isso? E eu achei que aquelas pessoas eu ia levar para o resto da minha vida como uma pessoa íntima. Queria frequentar a minha casa, queria saber da minha rotina como sabiam naquela época. Haviam pessoas naquela época que sabiam mais da minha vida do que os meus amigos que eu conservo até hoje. Porque eles estavam muito próximos de mim naquele período. Quando eu formo e cada um vai seguir sua carreira, sua vida, tem gente que muda de cidade e tudo mais, eu percebo que as coisas vão esfriando. Ah, Mayara, então aquelas pessoas foram falsas? Recentemente eu até falei isso com uma pessoa, que ela frequentava um grupo de pessoas, um grupo específico, uma tribo específica, e aí quando ela decidiu sair daquele grupo, aquelas pessoas se afastaram. E ela falou, poxa, eu achei que eu tinha um grupo de amigos. Eu falei assim, não confunda, ali naquele momento eles de fato estavam sendo os melhores amigos que eles poderiam ser para você, mas não quer dizer que eles são seus amigos. E ela estava extremamente decepcionada e falando, eu não tenho amigos na minha vida. É por aí que o versículo fala, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, porque você deposita a confiança em tanta gente que não era para você depositar. Você tá contando com aquela pessoa, mas aquela pessoa não é seu amigo para a vida. E aí eu falei, olha só, não desvalida aquilo que você viveu nesse grupo enquanto você esteve nesse grupo. Mas foi verdadeiro, foi legítimo, vocês de verdade, vocês riam, vocês brincavam uns com os outros, se um tivesse adoecido, o outro ia lá. Mas você não frequenta mais esse grupo.
Às vezes você tá num ambiente de trabalho. Eu tenho uma amiga que nossa, nós somos amigas há mais de 17 anos. E eu conheci ela no ambiente de trabalho. Naquele momento, nós desenvolvemos uma bela amizade, que aquela amizade poderia ficar só naquele rol enquanto eu estava naquela empresa, ou não. Mas, de fato, eu vim trazendo ela para a minha vida. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês nesse primeiro momento? A gente tem que parar de confundir as coisas e de achar que a gente é amigo de todo mundo e que todo mundo é nosso amigo. Porque nesse ponto, a gente olha assim e fala, nossa, cheguei à ruína, eu achei que eu tinha amigo, tá? Mas, sinceramente, eu não tenho. Não é verdade que você não tem. Ele foi um amigo para aquela fase. Era especificamente para aquele grupo de trabalho, era especificamente para aquele tempo. Depois, dentro desse grupo de amigos mesmo, você vai para aquelas questões em comum. Ah, eu tô amigo do meu amigo, enfim, aí você vai. Não é para confundir as coisas. Então são os grupos, são os convívios que você participa e aí você acredita que você tem amigos. Então há muitas pessoas, principalmente aquela pessoa que ela é um sanguíneo. O sanguíneo, ele tem muita facilidade de confiar no outro e de achar que ele tem muitos amigos. Ele tem muita facilidade de confiar. É diferente de um colérico, aquela pessoa mais nervosa, ela é mais desconfiada. Mas, enfim, então tá aí os seus colegas, são pessoas que naquele momento às vezes gostam mesmo de você, te quer bem, mas não é o teu amigo. Só que a palavra ensina que existem amigos mais apegados que um irmão, que às vezes até mesmo um laço de sangue. E aí, antes mesmo disso, eu quero te trazer nesse rol de colega e tudo mais, antes mesmo disso eu quero que você fique atento a um ponto específico. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida e ela vai ter intimidade com você para uma fase específica. A gente fala que são os parceiros de equipe. Existem momentos que você está passando que aquela pessoa já viveu algo, então ela vai se conectar com você porque ela já experimentou aquela dor. Então ela tem total condição de te ajudar naquela época. Naquele momento especificamente, sim, existe uma amizade, eu gosto mais de dizer que existe uma conexão por uma questão muito específica, por uma questão em comum muito específica. Às vezes aquela pessoa tem um treinamento, tem uma habilidade que você precisa naquela fase, então ela vem para te dar esse suporte. Depois aquela fase pode passar e vocês vão seguir o caminho de vocês. Podem ou não desenvolver uma amizade genuína e assim, para sempre, para o resto da vida. Então a gente tem que aprender a identificar as pessoas que Deus vai colocando na nossa frente para a gente não confundir e achar que tudo é amizade. Quando a gente acha que tudo é uma amizade, é uma relação de amizade, a gente se quebra, a gente se machuca e a gente fala assim, eu não tenho amigo. E não é verdade, você só confundiu. Então existem também essas pessoas que elas vão se conectar a você por uma questão específica que talvez você esteja passando e ela tem o treinamento exato, ela tem as palavras exatas, ela viveu aquilo que você está vivendo hoje, então ela tem um treinamento para te ajudar nessa fase. Depois, cada um vai seguir a sua vida. O problema é quando a gente quer prender aquilo ali, Deus já desconectou, não é mais para estar junto, e a gente se fere, porque, ai meu Deus, eu queria tanto estar ainda com fulano, e fulana me traiu, e fulana fez isso, e às vezes não é nada disso. E aí, nós vamos de fato para aquele ponto de que há amigos mais chegados que irmãos. Depois dos colegas nós temos os nossos amigos, que são aquelas pessoas que a própria vida, ela vai mostrando pra gente que elas vão ficando, que de fato elas vão se enraizando na sua rotina, na sua família, na sua vida. E dependendo das fases que a vida vai passando, elas vão permanecendo. Tem amigo da época de infância, você casou e tudo mais, essa amiga permanece lá. Existe amigo que foi por um tempo específico, mas a fase virou, mas ele permanece lá. Só que quando você vai contar, na verdade, você vê que são poucos amigos. A vida vai te ensinar. Eu falo que o tempo vai te ensinar quem de fato é o seu amigo. E dentro ainda desse rol de amizade, de amizades verdadeiras, existem níveis de entrega. Existe uma amiga que ela é sua amiga mesmo.
mas que você vai conversar coisas com ela que talvez com uma outra você não conversa. Aquela amiga é uma amiga mais madura, é uma amiga mais profunda em Deus, e aí você consegue se abrir mais. Só que tem uma outra amiga que, olha, você pode contar mesmo com ela e tudo mais, mas ela vai ser uma amiga que ela não vai ter, às vezes, entender aquele nível de profundidade. E aí você tem um outro nível de entrega. Então, até mesmo dentro das nossas amizades verdadeiras, dentro das nossas amizades, amizades que permanecem para a vida, existem níveis, existem camadas de amizades que elas vão se aprofundando. Maiara, tem umas que eu consigo falar tudo com fulana, mas com Beltrana não, quer dizer que ela não é minha amiga? Calma, às vezes é só a camada de amizade de uma que é diferente da outra. Mas tá aí, ela é sua amiga, se você precisar, você vai poder contar. Então o que você precisa entender é que dentro dessa amizade vai aprofundando, vai de acordo com a habilidade de cada um, essa amizade vai sendo aprofundada, aperfeiçoada. E há aqueles que são os seus melhores amigos. Que aí eu já te digo que fica num dedo, só numa mão só, que são aqueles 2, 3, que normalmente é o seu cônjuge, normalmente é aquela pessoa mais íntima da sua casa. É de se esperar que seja, né, diante do que a gente conversou ontem, no devocional de ontem, falando sobre o que é viver em família. Por exemplo, hoje, dentro do meu rol humano, meu melhor amigo é meu esposo. Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe tudo da minha vida. E existem aí algumas outras poucas pessoas que essa pessoa são os meus assim, melhores amigos. Eu sei que para essas pessoas eu posso mostrar quem de fato mesmo eu sou, mostrar as minhas mazelas, que eu não vou ser julgada, que ela não vai sair falando de mim para outro, enfim. Então existem aqueles que são os seus melhores amigos. E dentro desses a gente não pode excluir o nosso próprio Deus. Que quando a gente tem Ele como nosso melhor amigo, ainda que todo mundo suma, Ele vai permanecer. Agora eu quero que você aprenda a identificar quais são as características de um verdadeiro amigo. De uma pessoa que de fato, aí eu posso falar assim, Maiara, eu tenho muitos bons amigos, que sejam os melhores, que sejam amigos de verdade, amizades genuínas. Eu vou te dizer que primeira questão esse amigo é teu amigo mesmo se ele te aproxima de Deus. Se ele te leva cada vez mais para perto de Deus, se ele amigos que são bijuterias, outros são folhados, mas os verdadeiros são joias preciosas. É verdade, é exatamente isso. É verdade, Cida. Então, assim, o que você vai identificar de primeiro? Te aproxima de Deus? Esse amigo, essa amizade, quando eu falei assim, amigos hoje, e até mesmo colegas, que você sabe que é colega, mas você coloca dentro do rol de amizade, que você tá falando coisas que não era pra você estar falando, você tá se abrindo coisas que não era pra você se abrir, porque essa pessoa não é sua amiga de verdade, é um colega. Mas ele te aproxima de Deus? Essa é a primeira característica básica para você identificar se você tem um amigo. Porque essas pessoas que te afastam daquilo que é os princípios do Senhor e tudo mais, eu já te digo de cara aí, sem julgar, não é teu amigo. Uma pessoa que te afasta da sua conexão com Deus, você não pode dizer que essa pessoa é tua amiga. A outra característica é que ela é fiel, independente das circunstâncias, independente se às vezes as fases estão boas ou não, ela tá ali, ela permanece, ela não vai embora porque entrou um alto ou um baixo na sua vida. Ela tá ali, ela é fiel, ela é constante. E aí, quando eu digo que ela é constante, eu vou te dizer que os anos dirão. Então, para de ser precipitada, de ficar falando assim, nossa, encontrei, olha, uma vez, enfim, eu achei que eu tinha encontrado uma amiga e olha que eu tomei uma rasteira que eu falei assim, gente, eu fiquei impressionada. O nível de entrega que eu estava fazendo para aquela pessoa, depois Deus me mostrou que essa pessoa estava com atos de traição comigo e quando eu soube, olha, quase que eu fui extremamente prejudicada numa área da minha vida por conta dessa pessoa específica que eu achei que, olha, essa é minha amiga, eu encontrei. Calma, eu tinha nem um ano que eu estava convivendo com ela direito. Eu só tinha uma boa afinidade com ela. Nós tínhamos muita afinidade. E aí eu confundi com amizade. E ó, tomei uma rasteira bonita, tá?
Então, o que eu quero te dizer? Que a vida, os anos, eles vão se passando e aquelas pessoas que são suas amigas de verdade, seus amigos, eles vão permanecer, eles são constantes, eles são presentes. Gente, como que você pode dizer que você é amigo de alguém se você não sabe de nada da vida dele, a vida tá passando, tem que ficar cheirando um ao outro? Não, não é isso. Mas os amigos, eles são presentes, eles são próximos, eles sabem o que a gente está vivendo, ou porque você está falando, ou porque ele está sempre te ligando. Então, esse amigo que você diz que é amigo, é amiga mesmo, ela tem que estar ali, presente, te socorrendo, proximidade. Eles são honestos com você. Exatamente, Laura. A gente tem que ser seletivo. Tem uma palavra que fala que sobre tudo que a gente deve guardar, guarda teu coração. Eu até esses dias fiz um versículo, eu até meditei fiz um versículo, é ótimo. Eita, que eu tô nesse nível. Esses dias eu fiz a reflexão sobre esse versículo, que sobre tudo que nós devemos guardar, a gente tem que guardar o nosso coração, porque o nosso coração é muito enganoso. Às vezes a gente deposita confiança onde não é para depositar, a gente tem que ser mais seletivo mesmo. Então essas pessoas, elas não são mentirosas com você, elas não são falsas, elas são honestas, elas vão falar, olha, Maiara, você fez isso aqui que não foi legal, Maiara, ó, isso aqui. No dia que tiver que te aplaudir, também vai te aplaudir, vai dizer, olha, você foi bem, minha amiga, você... Tem gente que até chora com você, mas na hora de sorrir, não sorri também não, ó, fica de olho, tá bom? Tem gente que vai lá e, ó, compra um lencinho, vai lá, ó, ô, minha amiga, vim aqui enxugar sua lágrima, minha amiga, olha, eu sei que você tá passando por essa e tudo mais. Aí no dia que a fase vira, que tudo gira, que você prospera e que tudo acontece na sua vida, tá metida, hein? Olha, ó, quando eu tava ali, você não tava com essa coisa toda. Opa, peraí, você chora comigo, você, ok, você se compadece de mim, mas na hora de se alegrar comigo você não consegue. Ok, eu tô pra te dizer que tá meio arriscada essa amizade sua aí. Então fica de olho quando você estiver celebrando, quando você estiver festejando, quando você tá conquistando algo, você venha falar a pessoa, ah, sim, nossa, cuidado, hein, cuidado. Isso aí pode ser pedra de tropeço, você cair, hein, cuidado. Gente, cuidado nada, cuidado você com essa amizade sua aí. Então, sem preconceitos, normalmente ele é leal, ele é estimulador. Vai, minha amiga, vamos embora. Isso aí, ele não é uma pessoa que vai ficar te desmotivando. Ela é sábia, porque ela busca conselhos, ela te observa e falou, minha amiga, esse caminho aí não. Vai para esse caminho. Olha, eu ouvi você falando assim com seu filho, com sua filha. Olha, você não foi dura demais? Ó, minha amiga, eu tô percebendo que você tá um pouco assim, assado. Ela vai te aconselhar, amiga, ó, tô vendo que... Porque tudo é amiga, né? Às vezes você entra numa loja pra comprar uma roupa, a pessoa já tá, amiga, e não é. Por isso que a gente se quebra, achar que todo mundo é amiga. E aí, ela vai te aconselhar, às vezes vai ser duro, às vezes vai doer, às vezes ela vai falar umas coisas pra você que você vai chorar. Mas e aí? Ela tá aí, ela tá do teu lado, ela tá falando. E olha, uma coisa muito bacana, um amigo de verdade, ele é sem interesse. Ele não fica com você pra saber assim, o que Kátia vai me dar em troca se eu me conectar com Kátia. Kátia é uma pessoa que tá aí, né, Kátia? Eu tenho muito carinho pela Kátia. E aí eu falo assim, não, vou ficar perto da Kátia, que né, Kátia tem isso, tem tantos seguidores, Kátia conhece fulana, e aí eu vou me chegando, porque Kátia, né, Kátia vai me enviar. E aí, a verdadeira amizade, ela não tá nem aí pro que você tem, pro que você não tem, pro que você pode ofertar. Na verdade, o que ela quer o que a gente quer uns dos outros é retribuição de amor, de carinho, de verdade, de honestidade. Mas, por trás de um falso amigo, nós temos, como eu disse, falsidade. É aquela pessoa que na sua frente, nossa, te abraça, nossa, minha amiga e tal, mas quando você sai, você vira o assunto. Cuidado, tá? Quando você estiver perto de pessoas assim, porque quando você sair, o assunto é você. E você tá achando que não, comigo ela é minha amiga, sim. Ela fala mal de todo mundo, mas de mim não. Cuidado, isso aponta uma falsa amizade. Aquelas amizades que são muito superficiais, sabe? Você às vezes entrega tudo, fala tudo, mas ela fala nada da vida dela. Ela é aquela pessoa que só te observa, ela só assiste a sua vida de camarote, vê tudo que você tá passando, você fala...
Mas aí você da vida dela, você não sabe você não sabe nada da vida dela. Há uma superficialidade, ninguém consegue se entregar de verdade, ninguém consegue se abrir de verdade, ninguém consegue ser verdadeiro um com o outro. Essa amizade superficial, eu te digo que eu não chamaria de amizade. Há aquelas amizades que são falsas amizades, que aí eu já tô falando das falsas amizades, que são aquelas bajuladoras. Sabe aquelas pessoas que para você estar perto dela, você tem que bajular, ou elas estão perto de você bajulando? Pois é, essas amizades, essas falsas amizades bajuladoras, normalmente têm interesse por trás. Ou tem codependência. Eu bajulo para não perder, porque eu quero estar me conectada, aí começa a ficar gerando uma codependência. Ai, se eu não fizer isso, o fulano não vai gostar, eu tenho que bajular, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Não tem que nada. A pessoa que ela é verdadeira com você, ela vai permanecer ali com você, independente se você tem algo para entregar ou não. E tem aquelas pessoas que são falsas mesmo. Existem aquelas pessoas que te traem mesmo, que falam mal de você mesmo por trás, que você até sabe disso, mas você quer se enganar e achar que aquela pessoa é tua amiga. E há aqueles que são interesseiros, que querem algo de você, que ficam ali aguardando o que você pode entregar, o que você pode oferecer. E eu te digo de verdade que essas pessoas não são seus amigos. Então fica de olho nesses comportamentos. Quando você for procurar uma sincera amizade, procura aquela amizade que te aproxima de Deus, que não é pelo que você tem para oferecer, mas pelo que você é de verdade, pela sua personalidade, pela intimidade, pela conexão que vocês têm, pela afinidade que vocês têm. Procure alguém que vai te aconselhar, que vai ter sempre uma palavra de Deus para você. E uma outra coisa, quando você for procurar alguém, uma amizade, procura uma pessoa também que vai te melhorar. A pessoa, quando ela tá perto da gente, se ela não nos melhorar, se ela não nos aperfeiçoar, se ela não nos mudar de uma forma que a gente vai pra cima, eita, que essa conexão, ela tá meio tóxica. É uma conexão que eu fico assim, uma pessoa que não te melhora, uma pessoa que não traz ali coisas para você, elementos para que você venha subir, para que você venha crescer, eu acho complicado. Então, observe essa coisa e evita pessoas que não te aproximam de Deus, evita pessoas violentas. Se você vê que ela é grossa, ignorante com todo mundo e com você, não, ela é um chuchuzinho. Eita, também tá estranho isso aí. Evita. Aquelas pessoas que falam assim, o que tem, menina? Não, amiga, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que ir pra casa fazer janta, meu esposo tá me esperando. O que tem, menina? Vamos dar uma saída, hein? Que tem? Tem nada a ver. Amiga, ó, eu não vou pra esse caminho aqui não, porque não vai dar bom, isso aqui. Que tem? Ó, essas amizades do que tem também é meio complicada. E tem aquelas pessoas que são maldosas de coração, que elas pensam o mal mesmo, que elas manipulam o mal, que elas são maldosas no seu coração. Tem aquelas pessoas rebeldes e aquelas fofoqueiras. Então, foge desse tipo de pessoa. Ah, Mayara, eu não tenho que amar, você tem que amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar, que é socorrer, dar suporte quando precisar, mas aqui eu tô falando de amizade, aquela pessoa que você vai trazer pra dentro da sua vida e você vai tê-la ao longo da tua vida, na tua jornada. Então, cuidado com essas pessoas que são maldosas, que são violentas, pessoas do que tem nada a ver, o que importa é ser feliz, o que importa é que a gente tá tudo bem, nada, nossa, olha, vamos dar uma saidinha, no final, vamos pra um happy hourzinho, vamos dar, nada, menina, você toma só uma bebidinha, o que tem, o que tá falando na Bíblia lá, que não é pra gente se embriagar, mas não, né, vai lá, dá uma bebidinha, não tem nada a ver, dá uma descontraída, a vida é tão tensa e tudo mais, vai, confia nesse tipo de pessoa que você vai ver aonde você vai parar, aonde a sua família vai parar, onde a sua vida espiritual vai parar, onde você vai parar na vida. Então a gente tem que ficar de olho. Então, muito parecido do que aconteceu ontem, eu vi que Deus nos conduziu hoje para. Eu falei, Senhor, o Senhor está querendo nos dar alertas sobre os nossos relacionamentos. Ontem o Senhor falou sobre a nossa família, hoje é amizade, amém. Eu falei assim, tá bom, eu vou. Mas eu vi que é algo muito parecido com o que ele estava falando conosco ontem, mas hoje muito voltado para a amizade.
O grande perigo que nós temos, além de confundir as amizades, além de confundir a peneira do coleguismo, de quem é colega, de quem é amigo, de quem são os melhores amigos, é um outro contraponto, que é o que está lá no versículo 1. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu nem vou focar no restante, mas quem se isola? Eu quero te dizer que o contraponto de você estar extremamente envolvido com amizades que nem são amizades, e você via a ruína, como a gente leu no versículo 24, é a pessoa que acha que não dá para confiar em ninguém, porque já se feriu, porque já se machucou, porque tá traumatizado, tá cheio de medo, e aí ela vai para o isolamento. Porque tá traumatizada, como eu disse. E aí o medo faz com que ela se isole. E o isolamento é algo muito nocivo pra gente. Nós somos seres que se relacionam. É pro nosso bem-estar psíquico que a gente venha conviver com as pessoas. Você não precisa ficar confundindo. O problema é que você às vezes está ferida hoje. Eu posso estar falando para pessoas aqui agora ou depois no gravado que está assim extremamente ferido com a amizade, que eu não levo mais ninguém para minha casa, eu não me abro mais para ninguém, eu não quero mais saber de ninguém. A amizade para mim acabou, isso não existe, isso é coisa utópica. Você tá ferida sim, porque lá atrás você não soube fazer o filtro. Você achou que todo mundo era colega, botou lá no cestinho todo mundo como colega, se feriu porque você confiou em pessoas, como eu disse aqui agora, pessoas que te traíam, pessoas superficiais, pessoas falsas, pessoas bajuladoras. Você confiou na pessoa errada, você levou para sua vida, para sua casa, às vezes, pessoas erradas. E hoje você quer que todo mundo que apareça daqui para frente pague por isso. Olha só, existem pessoas maravilhosas. E em oração, e Deus pode te apresentar pessoas que eu posso ter uma amiga, eu posso falar assim, olha, eu tenho uma amiga muito, muito, muito íntima, que essa amiga talvez eu nem conhecia ela ainda. Eu vou conhecê-la daqui a 2, 3 anos. Eu vou conhecê-la daqui a 10 anos. A gente não pode pegar aquilo que a gente viveu no passado e deixar esse trauma bloquear os nossos relacionamentos de amizade para o futuro. A gente tem sim que ser, como a nossa amiga colocou aqui, sou mais seletiva. A Laura colocou aqui, ó, hoje eu sou mais seletiva. Nós temos sim que ser seletivos, nós temos que orar, nós temos que observar aquelas condutas que eu falei lá no início. Mas daí você condenar todo mundo, que todo mundo é falso, que todo mundo é isso, botar no cesto também do todo mundo, quem vai ser o grande prejudicado é você. Esse veneno que você tá achando que te deram um dia, tá te contaminando num nível que você é o único que está sendo prejudicado. Há sentimentos por trás de quê nesses isolamentos? Desconexão. Às vezes você está isolado porque você está desconectado das pessoas, você não consegue se conectar às pessoas. Há também sentimentos de rejeição. Você foi tão rejeitado, você tem essa raiz de rejeição tão forte que você acha que ninguém vai te dar algo genuíno, e aí você acha que todo mundo te rejeita. Se um amigo vier te dar um conselho e falar, olha, eu não gostei do jeito que você falou, você já acha que está te rejeitando. Por trás de um isolamento, você tem isso, você tem o medo de traumas que você viveu, de situações que você viveu, você vê. Como eu disse, há um tempo atrás eu tive uma experiência dessa que eu falei que eu quase perdi algo muito especial na minha vida, numa área da minha vida, porque eu confiei. Daí pra frente, eu passei a ser, como a nossa colega falou, mais seletiva, mas quer dizer que todo mundo tá na cestinha de que ninguém presta. E as amizades que permanecem até hoje? E outra coisa, gente, a amizade passa por fase. Tem momentos que a amizade vai estar de vento em popa, mas tem momentos que vocês vão se desconectar um pouco, que cada um tá vivendo uma fase e outra. Você quer ver quando eu tive filho? Eu me afastei de algumas amizades que não tem filho, porque assim, a gente tá vivendo uma fase tão diferente que não tinha liga. Ah, quer dizer que não é amiga, quer dizer que virou falsa. Nossa, Mayara, depois que ganhou o Caleb, nossa, ela virou uma falsa, virou uma soberba. Gente, só uma mãe sabe o que a gente vive nos primeiros anos da vida de uma criança. Então, assim, há uma desconexão natural, mas daí a pouco a vida desconecta novamente. Então, o que a gente tem que parar é de ficar acumulando traumas e sentimentos ruins dentro da gente por conta de amizades que estão lá. Às vezes não foram boas, mas peraí, Deus pode te apresentar pessoas maravilhosas ainda esse ano. Esses dias eu fui num culto muito especial de uma pastora que inclusive é minha terapeuta, é minha amiga e tudo mais.
E aí ela estava lá, era um ano da aliança. Eles entraram no ano da aliança perfeita. E nesse dia, em final do ano passado, eu orei, eu falei, Senhor, me ajuda a fazer alianças com novas pessoas, me conecte a novas pessoas, que eu possa conhecer novas amizades. Porque a gente sabe que às vezes a gente sozinhos, não que eu seja sozinho, mas a gente sabe que a gente conhecer outras pessoas, fazer novas conexões, isso também nos leva para outro nível de mente, nos leva para outro caminho, para outro nível de compreensão da vida. Então, Senhor, que esse ano que vem, o ano de 2024, eu possa fazer conexões, alianças, que sejam alianças que Deus fez para nós. Peça a Deus para Ele te apresentar novas pessoas também. Não fica se isolando, não fica fechando. O isolamento pode gerar ansiedade, pode te gerar depressão, pode te gerar um aumento de estresse. Deus não quer que a gente se isole, Deus quer que a gente comungue uns com os outros, de forma verdadeira e genuína. Então, assim, até mesmo o isolamento faz a gente diminuir as nossas expectativas de vida. Fica isolado. A gente viveu isso, gente, 2019, 20 e 21. O isolamento como que foi terrível pra gente. Como hoje tem pessoas com doenças psicossomáticas em níveis altíssimos. Porque às vezes pessoas que eram extremamente saudáveis desenvolveram traumas e tudo mais por causa do isolamento. O Covid nos mostrou claramente que se isolar não é uma opção saudável para o nosso corpo, para a nossa mente. Então não se isole, só faça a peneira. Faça desse dia hoje, medita nisso. Ao longo desse dia hoje, fica meditando nisso que a gente estava conversando, para que a peneira seja feita. Então, eu quero apresentar para vocês agora, para a gente finalizar, o modelo de Cristo. E eu quero te mostrar que o Senhor Jesus praticou isso na vida dele. Lá em Mateus 26, e eu quero ler isso aqui para vocês, para a gente finalizar. Olha que lindo o que o Senhor nos ensina aqui em Mateus 26. Ele estava já entrando em sofrimento pela traição que ele iria sofrer. Já estava a poucas horas, digamos assim, ou a um dia, 2 dias de tudo que ele iria viver em relação à crucificação. E aí tá dizendo assim, ó, Mateus 26, 36 até 42, diz assim, ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Aí o que ele fez? Levando consigo, ó, o que ele fez? Ele levou os 12, nem foi os 12 porque Judas não estava lá. Judas, depois da ceia, ele já foi para o caminho da traição. Então, levando os 11, os seus discípulos, eu entendo aqui que sejam os 11, porque Judas não estava nesse cenário, ele leva os 11. Então, ele levou os 11 para o Getsêmani e disse, fica aqui enquanto eu vou ali orar. Só quando ele vai orar, o que ele faz? Levando consigo Pedro, Tiago e João, que são os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só. Aqui, você entende que quando ele tá ali, ó, vamos lá comigo a um lugar chamado Getsêmani e senta aqui. Ele não falou nada. Ele falou que ele estava sofrendo. Ele falou o que ele estava sentindo. Ele não falou nada. Ele estava se segurando. Depois, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, né? Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aqui, a peneira já foi afinando mais. Disse-lhes então, olha o que o Senhor fez, ele se abriu para esses 3. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem. Ele chamou aqui. Só que, o que o Senhor fez? Indo um pouco mais adiante, aí ele já se afastou um pouco mais, inclusive dos 3. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou, os discípulos encontrou eles dormindo, e foi aquela decepção que a gente já sabe. Eu não quero me ater nesse ponto específico, mas eu quero te mostrar que o próprio Jesus traz um ensinamento sobre como que a gente deve levar essas amizades, essas conexões da nossa vida. Num primeiro momento, ele levou os amigos dele, que eram os 12, os amigos. Ó, vem aqui, vamos para um lugar chamado Getsêmani, fiquem aqui enquanto eu vou orar. Ele estava com eles ali. Ele amava aquelas pessoas, eram as pessoas que conviveram com ele intimamente nos últimos 3 anos
né, do ministério dele. Só que há momentos da nossa vida que a gente tem que trazer aqueles mais íntimos, que são aqueles melhores amigos. Porque aqueles outros talvez não iriam aguentar o que Jesus tinha para falar. Ele falou, eu estou em profunda tristeza, numa tristeza mortal, fiquem aqui comigo. É onde a gente se mostra um pouco mais frágil, ele mostrou um pouco mais a fragilidade dele para aqueles poucos. Se Jesus chega lá para os 12, ou lá na mesa da ceia e fala, eu estou em profunda tristeza, vai ter alguém que, né, enfim... Há momentos que a gente tem que saber o que a gente tem que falar com cada amizade que a gente tem. Cada amizade tem uma funcionalidade específica. Só que, ainda assim, há momentos que a gente precisa de um único amigo, que é o nosso Deus. Então, mesmo que você, nesse momento, esteja vivendo por um isolamento, que você esteja extremamente decepcionado com amizades, ou que você esteja vivendo algo muito específico, que você olha assim e fala, nossa, nem meus amigos estão comigo. Ei, faça como Jesus, vai um pouco mais adiante. Ali, diante de Deus, ele já se desnudou todo. Ele falou, meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele prostrou o rosto na terra e falou assim, eu estou sofrendo. Então, há momentos que vai ser só você e o seu amigo, Deus, o seu Pai, o seu Abba. Então, não fique se sentindo isolado, não fique se sentindo rejeitado, que ainda que os outros dormiram, lembra? Que decepção que foi quando ele voltou todo mundo dormindo. Amigos, o que mostra aqui? Pessoas nos decepcionam. Até mesmo aquela pessoa que pode ser a sua melhor amiga de infância, do berço, sabe? Do berço, vocês dividiam um berço. Ela pode te ferir, ela pode te decepcionar, ainda assim ela pode continuar sendo sua amiga, você não tem que tirar as pessoas da sua vida só porque teve uma questão ou outra específica, porque é ferro afiando ferro, a gente aperfeiçoa um ao outro, a gente tem que saber lidar também com as diferenças das pessoas e saber que às vezes as pessoas vão nos decepcionar, mas Deus não. Deus não te decepciona, Deus não te abandona, Deus, ele é o teu melhor amigo. Então, essa manhã que nós passamos aqui, Deus quis dar uma aprumada na gente também, como foi ontem, nas nossas amizades. Que nesse dia você possa refletir e entender que Deus é contigo, Deus é o teu amigo. Peça ao Senhor para te apresentar os amigos que Ele tem para sua vida. E peça também para Ele afastar aquelas pessoas que você acha que são seus amigos. E daí a pouco tá ali, colocando veneno na sua comida, né, de uma forma simbólica. Colocando veneno ali, farofa na sua comida, não querendo o seu bem, você tá ali toda de vento em popa, desenvolvendo uma ótima atividade na empresa e ela tá ali de olho, vou atrapalhar aquela promoção. Ai, amiga, vamos juntas, que nada, tá te manipulando. Enfim, que Deus te dê sabedoria. No que nós acabamos de extrair do livro de Provérbios é sabedoria em relação às nossas amizades. Entender que aqueles que acham que todo mundo é amigo, vai chegar um dia que vai cair, vai falar assim, meu Deus, achei que tinha amigo, não tem. Mas há amigos mais chegados que irmãos. Peça a Deus para Ele te apresentar esses amigos. E pode ter certeza que Deus é o amigo perfeito para você. Desejo você um ótimo dia e nesse momento nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra tão simples, Senhor. Tão clara, tão transparente, mas tão real, tão específica para aquilo que a gente vive. Está no nosso dia a dia, Senhor. Nós nos relacionamos o tempo todo com as pessoas. Que a gente não venha confundir as estações, que a gente não venha confundir os relacionamentos, que a gente não venha confundir as conversas. Existem conversas que eu tenho que falar com A, mas eu não tenho que falar com B. Meu Deus, nos dê essa sabedoria do alto para a gente discernir quem são os nossos amigos, quem são os nossos colegas, quem são aquelas pessoas que nós não devemos estar juntos. Mas, Senhor, eu também te peço, nesse momento, um bálsamo, cura para minha amiga, para minha irmã que está aí nesse momento isolada, não confiando mais nas pessoas, desacreditando do ser humano porque já foi traída, porque já foi enganada, porque já agiram de falsidade com ela. Meu Deus, apresente novas pessoas, primeiramente que ela possa liberar perdão para essa pessoa, mas apresente novas amizades, amigas para essa minha irmã que está aí do outro lado. Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, que haja clareza, que haja discernimento sobre todas as coisas
na nossa área da amizade. Que nós venhamos refletir sobre isso ao longo desse dia. Se há também aí, meu Deus, amizades que nós temos, mas a gente também não está valorizando, que o Senhor venha trazer à nossa memória, que a gente venha fazer aquela ligação específica, que a gente venha dar uma sondada, Senhor. E aí, amiga, como é que você está? Quanto tempo nós não nos falamos? Vai trazendo esse assunto à tona, já que o Senhor mexeu conosco nesse dia, que esse seja o assunto que o Senhor vai tratar conosco ao longo desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, muito obrigada pela tua presença, que o Senhor tenha falado ao teu coração, que de fato tenha trazido ensinamentos para você. E como eu sempre digo, se essa palavra falou com você, se transformou algo aí dentro de você, passa para outras pessoas também, outras amigas, passa para outras amigas, para outras mulheres, pessoas que você sabe que precisa tratar isso na vida dela. Tá bom? Vai ficar gravado aqui e logo mais vai ficar disponível para você. Tenha um ótimo dia. Amanhã, sexta-feira, nosso último encontro da semana, porque sábado e domingo vocês seguem sozinhas. Estaremos com Provérbios 19 e eu tenho certeza que Deus também vai falar algo muito específico conosco. Tenham um bom dia e fiquem todas com Deus. Beijão no coração.